noite a todos do 5º período de enfermagem, professores presentes. Vamos dar início agora ao nosso trabalho sobre mais um caso clínico. EGS, sexo masculino, 3 anos de idade, chegou à unidade de atenção primária com sua mãe, que relatou presença de febre na criança há 3 dias, acompanhada de prostração e palidez e dificuldade em deglutir. Ao exame físico pela enfermeira da unidade, constatou presença de placas pseudomembranosas, branco, acinzentadas, aderente em amígdalas, clinicamente prostrado e pálido, com relato de dor na garganta ao deglutir, temperatura de 38,5, frequência respiratória de 25 IPM, pressão arterial de 110/70. A enfermeira encaminhou ao médico da unidade imediatamente, que solicitou transferência e internação hospitalar imediata. Então, diante do caso clínico, nós concluímos que se trata da doença difteria, diante dos sintomas. E o que é a difteria, A difteria é uma doença transmissível aguda, toxo-infecciosa, causada por bacilos toxigênicos e que frequentemente inicia aloja nas amígdalas, na faringe, na laringe, no nariz e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. A manifestação clínica típica que podemos ver no caso clínico, por exemplo, é a presença de placas pseudomembranosas, branco, acinzentadas, aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas, como por exemplo a laringe, Essas placas, elas podem se localizar, como eu acabei de falar, podem se localizar na faringe, na laringe e também em outras partes do corpo, como por exemplo o conduto auditivo, a vulva, o pênis. Tudo isso são locais que ela pode estar também. Essa doença ela se manifesta pelo comprometimento do estado geral do paciente, com prostração e palidez, que também podemos ver no caso clínico que aconteceu com crianças de 3 anos. A dor de garganta ela costuma ser discreta, independente da localização ou quantidade das placas existentes, essa vai ser uma dor que não vai ser tão forte assim, mas vai ter a dor na garganta. E a febre, ela normalmente também não é muito alta, Ela vai variar mais ou menos de 37,5 ao 38,5. E nos casos mais graves, é intenso aumento do pescoço, por causa há um inchaço, então vai haver o aumento do pescoço por comprometimento dos glândulos linfáticos dessa área, e o edema paraganglionar nas cadeias cervicais e submandibulares. E dependendo do tamanho e localização da placa pseudomembranosas, pode ocorrer asfixia mecânica aguda do paciente, o que muitas vezes exige imediata traqueostomia para evitar a morte. Não é o caso do nosso caso clínico, mas isso é uma complicação que pode vir a ocorrer. O quadro clínico produzido pelo bacilo não toxigênico também determina a formação de placas características, embora não se observe sinais de toxemia ou ocorrência de complicações. Entretanto, as infecções causadas pelos bacilos não toxigênicos têm grande importância epidemiológica por disseminar o Corobacteriano difteria, que é o agente etiológico, já falando aqui. Os casos graves e intensamente tóxicos são denominados de difteria hipertóxica, que é a maligna. Bom, como eu já falei, o agente etiológico é o Corobacteriano difteria, um bacilo gram-positivo, produtor da toxina difterica, quando infectado por um fago.
O principal, o reservatório que nós estamos falando aqui é o homem doente, o portador assintomático, ele, que vai ser o reservatório. Bom, e por fim, o modo de transmissão, ele é pelo contato direto da pessoa doente ou do portador com pessoa susceptível através de gotículas de secreção, eliminadas por tosse, espirro, no falar também. E a transmissão por objetos recém-comunicados com secreção do doente ou de lesões em outras localizações é pouco frequente, mas a literatura diz que pode acontecer também. Complicações. Quais são as complicações mais comuns encontradas na difteria? As complicações mais comuns são a miocardite, que é a inflamação do miocárdio, neurites periféricas, que afeta os nervos periféricos. Nós temos também a nefropatia tóxica, que é o comprometimento funcional ou estrutural renal, e também temos a insuficiência renal aguda. Diagnóstico. No diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? É feito primeiramente o isolamento e a identificação do bacilo, mesmo sem as provas de toxigenicidade associadas ao quadro clínico e mesmo epidemiológico. Já no diagnóstico diferencial, nós temos a angina de Paul Vincent, a rinite, a amigdalite streptocócica. A doença, normalmente, ela não confere imunidade permanentemente. Então, o que acontece? Se o doente, mesmo que ele tenha alta, ele deve continuar com o seu esquema de vacinação, mesmo após a alta. Bom, dando seguimento ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre o tratamento e as características epidemiológicas. O tratamento específico, ele é feito com o soro antidifitérico, que é o SAD, e deve ser feito em ambiente hospitalar, porque ele é um soro heterólogo, no caso, heterólogo de cavalo, e isso pode vir acarretar reações alérgicas. E esse soro, ele vem com a finalidade de inativar as toxinas já circulantes e possibilitar a circulação de anticorpos que neutralizem essas toxinas produzidas por esses bacilos. Esse soro, ele não tem ação sobre as toxinas já impregnadas no tecido e por isso, frente a uma suspeita de difteria, é necessário que seja feita uma aplicação rápida dele. A antibiótico-terapia, ela vem como uma medida auxiliar desse soro, né? Uma medida de tratamento auxiliar. E o tratamento de suporte também vem ajudar esse soro. Esse tratamento de suporte, ele recomenda repouso, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, nebulização, aspiração frequente das secreções e frente às possíveis complicações da difteria, ele recomenda o uso de carnitina para prevenir as formas graves de miocardite, de insuficiência respiratória, a indicação de traqueostomia, miocardite, repouso absoluto, restrição de sódio e diuréticos, insuficiência renal aguda, a recomendação de tratamento do tratamento conservador e diálise peritoneal. Falando um pouquinho agora sobre as características epidemiológicas, a difteria ela é mais comum em áreas onde a cobertura vacinal é ineficaz, né? Não é uma cobertura boa, que são áreas onde tem questão sanitária, questão socioeconômica baixa e grande aglomeração de pessoas. Porém, no Brasil, essa cobertura vacinal, ela teve um aumento e isso fez com que caísse, né, progressivamente o número de casos decorrente da maior vacinação de DTP dessas áreas onde não tinha essa cobertura tão eficaz. Passou de 66%
em 1990 para 98% em 2007, não sendo registrado nenhum caso de óbito no ano de 2007, porém, em 2008, teve um caso de evolução de difteria para óbito. É isso. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica ela tem um objetivo de investigar todos os casos suspeitos e confirmados, para medida de controle preventiva para evitar que ocorram novos danos, novos casos, né? E tem também o objetivo de acompanhar a tendência da doença para detectar precocemente outros surtos e outras epidemiologias. Da vigilância epidemiológica são feitas notificações compulsória e investigativa da doença, que são feitas imediatamente e obrigatórias. Não são feitas definições para os casos. Existem os casos suspeitos e os casos confirmados. O suspeito é quando toda pessoa, independente da idade ou estado vacinal, apresenta um quadro agudo de infecção, sendo da orofaringe, que podem ser aquelas placas nas amígdalas ou até mesmo em outras áreas da faringe, seja ela no palato ou na úvula, que acarreta a uma febre pode ser tanto leve como moderada. No caso suspeito, existem diversos critérios. Os critérios laboratoriais, que são aqueles que fazem o exame de toxigenicidade e que alerta positivo. No caso, o portador é isolado quando acontece ser positivo. E no critério clínico epidemiológico é todo caso de difteria com cultura negativa ou exame não realizado, mas quando existe uma convivência íntima com o portador que possui a difteria ou até mesmo uma convivência comunicante. Já no critério clínico é quando forem observadas placas comprometendo pilares ou a úvula, além das amígdalas. Placas suspeitas da traqueia ou laringe, que exigem uma febre persistente. E esses sinais e sintomas, eles podem ser apresentados com algumas semanas ou até mesmo imediato. Temos também o critério anapatológico, que é quando a necrose comprova placas comprometendo os pilares ou a úvula, além das amígdalas, as placas suspeitas na traqueia e na faringe. E também temos o termo morte após clínica compatível, que é quando o óbito do paciente está em curso de tratamento e apresenta, a miocardite e das amígdalas agudas, na qual apresentam sinais e sintomas que comprovam ser uma difteria. Dando seguimento ao que foi falado, eu vou falar um pouco sobre as medidas de controle da DTP. A gente aprendeu que a medida mais segura e eficaz é a vacinação, a imunização. Na DTP, nós temos 3 doses, que é tomado com 2, 4 e 6 meses, e as doses de reforço, que a primeira dose é com 15 meses e a segunda dose com 4 anos. As doses, elas têm que ser dadas com intervalo pelo menos de 30 dias, e a vacina da DTP, ela faz parte do esquema básico, do esquema vacinal básico. A vacinação de bloqueio, ela acontece da seguinte forma: se houver ocorrência de um ou mais casos de difteria, deve vacinar todos os contatos não vacinados, ou seja, aqueles que não têm o cartão completo, eles devem ser vacinados. Nos comunicantes adultos ou crianças que receberam a dose há mais de 5 anos, deve ser feita a dose de reforço e deverá ser administrada a primeira dose de DTP para menores de 7 anos e de DT para maiores de 7 anos e adultos. O controle dos comunicantes acontece da seguinte forma: coleta-se material da naso e orofaringe da lesão para fazer o exame de cultura. Se esse resultado der positivo, faz o exame novamente para confirmar se eles são ou não portadores de difteria. Todos os comunicantes suscetíveis, eles devem ser mantidos em observação durante 7 dias, a partir do momento da exposição.
Uma coisa importante a lembrar é que o soro antidifterico ele não deve ser administrado com finalidade profilática. A vacina é totalmente eficaz. No caso clínico desse garoto, podemos perceber que provavelmente ele não tomou a vacina de acordo com a idade dele, porque ele desenvolveu a forma mais severa da doença. E a gente sabe que quando a criança, o adulto, ele está com seu esquema vacinal completo, geralmente ele desenvolve a forma mais branda da doença. Como ele desenvolveu a forma mais severa, provavelmente houve uma falha aí da questão dele não estar com o cartão vacinal completo de acordo com a idade dele. Falando um pouco para vocês sobre o SINAM, iremos disponibilizar agora uma ficha de notificação relacionada à difteria. Então, difteria ela é uma doença de notificação compulsória e de investigação imediata e obrigatória. Embora ela seja desconsiderada por alguns, a notificação no serviço de saúde ela é de fundamental importância para se estabelecer novas estratégias de trabalho. O enfermeiro ele é um dos profissionais listados para exercer essa atividade. E, para a saúde pública, notificação é a comunicação de ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes, segundo explica o Guia de Vigilância Epidemiológica disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O principal motivo da notificação é fornecer para os órgãos competentes informações de doenças, agravos e ou eventos que são transmissíveis e apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde. A partir disso, poderão ser tomadas medidas de promoção, proteção e controle. Vou falar também um pouco para vocês sobre as ações dos profissionais, que reuniões macro-regionais, para as atualizações sobre a vigilância epidemiológica de doenças, orientações e esclarecimento de dúvidas às vigilâncias epidemiológicas dos estados, acompanhamento, que é um dos principais, e o monitoramento dos casos de suspeitas de difteria. Trazendo um pouco para a educação em saúde, vamos abordar também alguns pontos que são importantíssimos para se estar trabalhando, que as pessoas elas devem ser informadas quanto à importância da vacinação, que é primordial como medida de prevenção e controle da difteria. Dar ênfase também à necessidade de administrar o número de doses preconizados pelo calendário vigente. Tem que lembrar que o calendário ele muda, às vezes uma vez no ano, ele está sempre mudando, então tem que fazer baseado no calendário que esteja vigente. Alertar também a população para procurar os serviços de saúde, caso observe manifestações clínicas, como já foi falado anteriormente, com a definição de caso suspeito da difteria. Já tá indo! Não, Bárbara. Bom. Ai, tá gravando. Segmento, vou falar um pouco sobre as medidas de controle. Não é medida de controle, volta. Medida de controle, pô, medida de controle. Vamos lá. Preparou, né? Continua. Oi! Esses dados são um pouco... Deixa quieto.